Boa noite, tudo bem com você? Que bom, mais uma vez nós podemos estar juntos para celebrar o nome do Senhor, para conhecer mais a respeito da palavra dele e para aprendermos a viver de acordo com os planos que Deus tem para nós. O culto de hoje é um culto especial, onde ao final eu quero conduzir você para participar da ceia. Se você quiser fazer a ceia aí na sua casa, eu vou conduzir você ao final para que você, junto com a sua família ou sozinho, você possa então tomar do cálice, tomar do pão e então realizar esse simbólico momento de adoração ao Senhor e de reconhecimento de tudo aquilo que Ele fez e faz por cada um de nós e por toda a igreja. Mas agora, para iniciarmos esse culto, o culto de hoje, é importante que a gente inicie orando, e é isso que eu quero fazer com você nesse momento. Feche seus olhos comigo. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor porque sabemos quem nós somos. Somos pessoas frágeis, somos pessoas incapazes de realizar tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Nós somos falhos e o nosso desejo de nos tornarmos perfeitos sozinhos somente nos leva a um caminho que nos afasta cada vez mais do Senhor. Por isso, nesse momento, nós reconhecemos, eu reconheço que sou falho e eu creio, Pai, que cada um dos meus amigos que estão junto comigo nessa oração também reconhecem que são falhos, assim como eu e assim como muitos outros ou todos os outros, porque somos incapazes de verdadeiramente adorarmos ao Senhor por completo. Por isso dependemos do Senhor até mesmo para isso. Nossa vida, ela depende do Senhor. A nossa existência depende do Senhor em todos os aspectos. Por isso consagramos as nossas vidas ao Senhor nesse momento. Pedimos as tuas bênçãos. Pedimos a Deus, ao Senhor, que nos mostre o caminho a ser trilhado e nos ajude, Pai, a fazer a tua vontade. Abençoa-nos, Pai. Livra-nos das doenças, especificamente essa doença chamada Covid, essa síndrome respiratória que tem afetado a vida de tantas pessoas e que tem afastado tantas pessoas umas das outras. Famílias, igrejas, Pai, amigos têm que se manter afastados uns dos outros e há um temor, há um medo constante nas pessoas e nós muitas vezes até mesmo acabamos por perder a nossa identidade, porque não temos mais até mesmo a capacidade de mostrar quem somos, porque precisamos usar máscaras, Pai. Então nos ajuda a nos mantermos íntegros, nos ajuda, Pai, a nos mantermos fiéis à Tua Palavra, e nos ajuda, Pai, a nos mantermos como comunidade de fé. Em nome de Jesus, Pai, derrama do Teu amor e da Tua graça sobre as nossas vidas. Eu quero consagrar mais uma vez, eu digo isso e peço isso, Pai, consagrar a minha vida e a vida dos meus amigos ao Senhor. Que os nossos pensamentos estejam contigo, Pai. Que os nossos louvores sejam aceitos e as nossas orações cheguem ao Senhor e o Senhor as possa atender. E agora, Pai, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor e consagramos também esse momento de culto ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. E assim, nós continuamos esse momento de culto agora cantando louvores junto com o nosso ministério. Simplesmente a ti me achego.
Senhor, do que os olhos
da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Ainda que eu confie bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, me deixou, oh, Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh,
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Que maravilha, né? Eu sempre gosto muito desse momento de canções, eu aqui, pelo menos, junto com a minha família, sentados mesmo ali na nossa sala, nós cantamos juntos, e eu digo para você, nós assistimos aos cultos, todos aos cultos, no horário que nós liberamos o link, nós nos sentamos e participamos do culto como família, e eu espero que você tenha feito, esteja fazendo a mesma coisa, porque há uma coisa muito importante, e é importante que você entenda isso. O primeiro núcleo da igreja é a própria família. Então não desperdice, não perca essa oportunidade de ser igreja junto com a sua família. Eventualmente evangelizando seus filhos, dando testemunho a cônjuges que eventualmente não são cristãos, não compartilham a mesma fé, mas dessa maneira, nesse momento, tem a capacidade, tem a possibilidade, na verdade, de, junto com você, aprender da palavra de Deus e se tornar uma nova criatura. Então é muito importante que nós façamos isso, tá? Cantando, aprendendo, orando juntos, mesmo que diante da TV, mas é importante que façamos isso. Façamos isso juntos uns com os outros, para que a igreja cresça, para que nós cresçamos, para que a gente possa amadurecer. E é sobre isso a nossa mensagem dessa noite. O tema da mensagem, talvez você tenha notado ali na capa do nosso vídeo, é coisas de criança. Coisas de criança. O que são coisas de criança? E é a respeito disso que trataremos. O que é próprio da criança e também o que é próprio do adulto. O que se espera de uma criança e o que se espera de um adulto. Então, nesses 3 pequenos pontos dessa reflexão, nós falaremos a respeito disso. Então, antes de eu ler o texto, vamos ter 2 textos nessa mensagem. Um deles está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 11. Tá, 11 e o 12, provavelmente, mas 1 aos Coríntios 13, é aquele texto onde fala sobre o amor. E lá no final, chegando no final dessa porção, ele fala alguma coisa específica a respeito da meninice. E é importante que você compreenda algo. Antes de mais nada, antes de lermos o texto, é importante que você compreenda que se espera algo das crianças. Se espera algo da infância. A infância, em alguns lugares, ela dura mais, em alguns outros lugares, culturalmente, socialmente, dura menos. Mas o que importa é que há um período em que as crianças são efetivamente crianças. E nesse período da infância, desde o momento do nascimento até o momento em que a criança começa a dar os primeiros passos, a falar as primeiras palavras, começa a correr, começa a raciocinar, espera-se que uma criança saudável, sem nenhum tipo de problema, que fuja ao que é dito normal, que essa criança amadureça, que ela cresça e se desenvolva. Então, uma das primeiras coisas que se espera é que uma criança sente. Depois, e antes disso, inclusive, que ela possa firmar o seu pescoço, para que a cabeça não penda para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, mas que ela comece a ter domínio sobre o seu pescoço. Depois, se espera que ela sente, que ela consiga manter também a sua coluna firme, e então ela pode ficar sentada, brincando, em alguns lugares, protegida, evidentemente, mas se espera que isso aconteça, que ela sente. E aí, ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, ela começa a engatinhar, e logo depois, porque ela vai desenvolvendo os músculos, ela vai então
aprendendo a se colocar em pé e começa a dar os passos. Primeiro ela engatinha, depois ela vai aprendendo a ficar em pé mesmo apoiada e começa a trocar os pés, os passinhos ali apoiada, imitando o nosso comportamento perto dela, estimulada que é pelos pais, pelos irmãos, pelas pessoas que estão junto dela. O que ela faz? Ela começa a desejar mais e mais e mais e mais, e daqui a pouco essa criança está correndo, e daqui a pouco essa criança está subindo escadas, essa criança está chutando bola, essa criança está virando cambalhota, ela está brincando, ela está sendo criança. Então ela começa a falar, e ela começa a falar as primeiras palavras, que nem são palavras, mas só os pais que conseguem compreender. E daí, daqui a pouco, elas falam palavras inteligíveis, e daqui a pouco elas começam a formar as primeiras falas, as primeiras frases. Daqui a pouco elas conseguem contar histórias, ou seja, elas têm um raciocínio funcionando, elas conseguem entender o hoje, o ontem e o amanhã, e conseguem entender o que é aceso, o que é luz, o que é apagado. Então ela vai se desenvolvendo, ela começa a falar, antes não falava nada e daqui a pouco ela não para de falar e continua falando, e filhos falam a vida toda. Então chega um determinado momento que querem escrever e escrevem, e tudo isso leva a um objetivo, e o objetivo é a maturidade, para que em um determinado momento, deixando de ser crianças, passando pela adolescência, passando pela aquela primeira juventude, tornando-se adultos, criando a sua própria família, sendo independentes. Mas já desde crianças ali, aprendendo e desejamos que sejam independentes de nós e façam coisas sozinhas. Esse é o objetivo de um ser humano. Tornar-se independente, tornar-se autoconsciente, tornar-se autodeliberativo, né? Ele toma as suas próprias decisões, ele caminha para onde deseja caminhar e faz as coisas que deseja fazer. Isso é maturidade, amadurecimento. Agora eu quero ler com você o texto que eu mencionei antes. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, e diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Aí no versículo 12 ele diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E esse é um dos textos mais conhecidos na Bíblia. Já virou inúmeras canções, já fez parte de livros de poesias que tomaram partes dele, ou então o próprio texto inteiro que foi declamado de maneira poética e de maneira romântica. Mas o que o apóstolo Paulo falava a esse respeito, e quando ele começa a ensinar a sua igreja, os seus amigos ali daquela igreja de Corinto, ele pega e fala: olha, eu quero contar para vocês, lá no começo, ele diz: eu quero contar para vocês algo que é mais excelente, algo que é mais importante, algo que é melhor do que tudo que vocês já estiveram vivendo, tudo aquilo que vocês já experimentaram, e tudo aquilo que vocês já ponderaram a respeito do que é Deus e de como ele se manifesta. Eu quero mostrar para vocês algo que realmente vai surpreender vocês. Então ele mostra ali, falando e discorrendo a respeito do amor, e você pode ler esse texto em seguida, mas ele vai discorrendo a respeito do amor e vai significando toda a paixão de Cristo, tudo aquilo que ele fez, e vai mostrando ali, passo por passo, tudo o que aconteceu. Então ele chama a sua igreja, os seus amigos, à responsabilidade e diz: olha, tudo bem, vocês conheceram uma parte do Evangelho, já têm vivido, mas agora eu tenho que dizer uma coisa para vocês.
Assim como eu, e é isso que ele está dizendo, assim como eu, em algum momento fui criança fisicamente, na vida, mas também fui criança na fé, mas desenvolvi e cresci. Agora eu espero que vocês também desenvolvam-se, cresçam, amadureçam e entendam o que realmente é importante, o que realmente é necessário para que, sendo maduros na fé, possam compartilhar a fé e possam não ser mais apenas crianças dependentes, mas sejam adultos que formam outras crianças, que ajudam a formar outras crianças, que ajudam a formar outras pessoas que serão membros atuantes desse reino, dessa grande agência que é a igreja, que faz parte desse grande projeto que é o reino de Deus aqui na terra. Então, o que o apóstolo Paulo deseja ali, o que o apóstolo Paulo mostra para eles, primeiro, falando a respeito do amor, o que o amor é, que o amor é paciente, que é benigno, que não se ira, mas que se entrega, mostrando ali, descrevendo o que o Senhor Jesus fez e quem é Deus e como o Senhor se manifestou e se manifesta. Porque Deus realmente realizou algo tremendo, algo maravilhoso. Mas é importante que a gente consiga compreender que principalmente Deus, mas ali usando o apóstolo Paulo, falando como pastor, falando como mentor daquelas pessoas, daquela igreja de Corinto, fala: não percam tempo com coisinhas, não percam tempo com coisas que não farão diferença, que não fará diferença na vida de vocês, mas entendam aquilo que realmente é importante. O que é importante é fazer a vontade de Deus. Não brinquem. Não brinquem com as coisas que são importantes. Há tempo para brincar, há tempo para a gente aprender e amadurecer, mas quando nós crescemos, nós infelizmente não temos mais o direito de voltarmos a ser crianças. Mas nós temos que encarar os desafios que temos que encarar os desafios que nos são oferecidos pelo próprio Deus, para fazer com que o reino dele, a igreja dele cresça e o reino dele apareça em todos os lugares. Por isso que é tão importante nós deixarmos para trás comportamentos de criança e assumirmos a nossa responsabilidade como adultos na fé. Se você é jovem ainda na fé, não queira pular, vou falar mais a respeito disso, não queira pular degraus, não obstáculos, mas não queira pular degraus, não queira saltar de um ponto para outro, como se fosse numa academia, né? Uma academia de arte marcial, da faixa branca para a faixa preta em poucas semanas. Passe por cada pedaço, por cada etapa do processo, mas deseje passar por todo o processo, até chegar no ápice, até se tornar maduro o suficiente para ajudar outras pessoas a se desenvolverem como você é. Se você já é adulto na fé, não volte para trás. Vou falar mais a respeito disso também, mas não volte para trás. Não se perca, mas continue sendo exemplo, ou procure ser exemplo para aqueles que precisam crescer. Deixe para trás as coisas de menino. Deixe para trás as coisas de menina. Deixe para trás as coisas de criança. Se torne maduro, amadureça e mostre para todos o quanto Deus é gentil, o quanto Deus é generoso e o quanto Ele é poderoso. Então, em segundo lugar, como eu falei antes, o que se espera de uma criança é que ela cresça. Que ela passe por todo o seu desenvolvimento para se tornar um adulto maduro e desenvolver cada vez mais as suas habilidades para, sendo independente, ajudar outras pessoas a também tornarem-se independentes. Acontece que, às vezes, fisiologicamente, biologicamente, psicologicamente, psiquiatricamente, há situações em que o desenvolvimento físico de uma pessoa não acontece do jeito certo ou do jeito que deveria acontecer.
há uma série de síndromes que fazem com que as pessoas sejam diferentes. Faz com que as pessoas precisem de determinados cuidados, faz com que as pessoas precisem de diversos apoios, seja físico, ou seja emocional, ou mesmo medicamentoso. Mas mesmo assim, eu quero dizer para você que há espaço para cada pessoa no reino de Deus. Há espaço, e como nós podemos aprender, como nós podemos nos desenvolver, percebendo o quanto uma pessoa com necessidades especiais, sejam elas quais forem, são instigadas por si mesmas, também pelo Espírito, para romperem quebrarem aquelas barreiras que as impedem fisicamente de alcançar algumas coisas e conseguem então subir a patamares mais elevados e conseguir conquistar coisas que antes alguém julgava ser impossível para essas pessoas, que têm determinadas limitações físicas ou não, como eu falei antes, há uma série de outras limitações, mas que, rompendo, vencendo a si mesmas, conseguem então chegar a lugares que muitas vezes até julgaram que não seria possível para essas pessoas. Então, entenda, e tivemos um exemplo bastante contundente para nós agora há pouco tempo, né, que houve ali aquele evento no Japão, as Paralimpíadas, onde uma série de pessoas com limitações, as mais variadas, conseguiram vencer o seu próprio ostracismo, a sua própria melancolia, a sua própria, muitas vezes, depressão, porque muitos acabaram se tornando deficientes ou portadores de necessidades especiais em virtude de um acidente, mas mesmo assim acabam superando essas dificuldades e então acabam chegando, rompem os limites e chegam a lugares que não imaginavam nem antes, que dirá depois do que lhes aconteceu. Como que nós podemos entender alguém que não consegue enxergar com os seus olhos, consegue jogar futebol? E que maravilhoso é saber que existe futebol para cegos. Eles conseguem romper essas barreiras e conseguem extrapolar e chegar além. E eu quero dizer com você ou para você o seguinte, que por mais que eventualmente pareça impossível para você conseguir conquistar alguma coisa, por mais que eventualmente você se julgue incapaz de conseguir realizar algo para Deus, ou mesmo algo profissionalmente para você mesmo, eu tenho que dizer para você que você não precisa se acostumar com limitações, sejam elas quais forem. Eu falei antes a respeito das crianças que, de uma maneira natural, se desenvolvem e chegam à maturidade e rompem limites, rompem barreiras e se tornam adultos. Agora eu falo a respeito de eventualidades que nos impedem, de uma maneira ou de outra, de chegarmos ao nosso objetivo e ao objetivo de Deus. E seja essa dificuldade qualquer que seja, eu digo para você que com o Senhor você é capaz de vencer, com o Senhor você é capaz de romper todas as barreiras, com o Senhor você é capaz de fazer coisas que você nem imagina que pudesse fazer. E o que eu estou dizendo para você é que mesmo que você se julgue incapaz, mesmo que você se julgue com dificuldade, se você entregar o seu coração, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aos cuidados de Deus, certamente você será impactado de uma maneira tão grande, tão poderosa, que você será capaz
de romper essas barreiras e chegar onde Deus deseja que você chegue, onde Deus deseja que você esteja. Agora, é importante também que você compreenda que a iniciativa tem que ser sua. Ninguém vai pegar na sua mão e vai, ou mesmo que isso aconteça, mesmo que alguém pegue na sua mão e te chacoalhe e diga, vai, você consegue. Esse chacoalhão só pode partir de você mesmo, entende? Somente você pode tomar a iniciativa de se aproximar de Deus, de dizer não à mediocridade, de dizer não a uma vida de pena de si mesmo, de viver uma vida de superficialidade, inclusive superficialidade na fé. Somente você tem essa capacidade de tomar a decisão de seguir adiante no caminho de excelência, num caminho em que você vai conseguir conquistar outras coisas melhores, coisas mais vantajosas, coisas mais legais do que as que você tem hoje. E você vai ser, com o que Deus tem para você, você vai ser, vai conseguir superar todas as dificuldades. E vai mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que, mesmo com dificuldades, é possível vencer. Mesmo com dificuldades, mesmo com limitações, é possível vencer e chegar mais próximo daquele ideal que Deus tem para nós. Mas para que isso aconteça, é importante, é fundamental que Cristo esteja em nossa vida, que Cristo esteja junto de nós, que Cristo ouça, que nós possamos ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, do bom pastor, que nos guia, que nos conduz e nos aponta o caminho, que nos leva para um lugar que nós não conhecíamos, que nos leva para uma direção que nós não sabíamos que poderíamos seguir, e que nos mostra um objetivo final que nós não julgávamos que seria possível que alcançássemos. Mas para que isso aconteça, para que você consiga tudo isso que eu estou falando, você tem que tomar decisão. Você tem que sair do seu lugar de comodismo, do seu lugar de ostracismo, sabe? Ostracismo, fechar-se como uma ostra e viver ali remoendo. Sabe uma ostra? A ostra, ela tem aquela casca que todo mundo conhece, né? Que é dura, e aí ela aberta tem ali por dentro o que ela é efetivamente, é um material muito sensível, gelatinoso, e aí eventualmente ela se abre para se alimentar e vem areia ou alguma outra impureza ali, e isso incomoda ela. E aí ela fica remoendo. Se ela tivesse capacidade de cuspir aquilo, com certeza ela faria. Mas ela não consegue. Então, para que aquilo que machuca ela por dentro pare de machucar, ela pega e encapsula aquilo. Mas demora, e mesmo assim continua sendo, com certeza continua sendo, mesmo encapsulado, continua sendo incômodo para ela. Isso é o ostracismo, é você pegar e fechar-se como uma ostra e ficar remoendo alguma coisa que te incomoda. E a questão é que o Senhor Jesus nos convida a sermos mais do que nós somos. E não ficarmos remoendo a nossa incapacidade, não ficarmos remoendo a nossa própria limitação, mas superando as nossas dificuldades com Ele. Por isso que esse texto que lemos no começo, na primeira parte, é tão importante. Deixemos para trás as coisas de menino, as coisas de criança. Sabe quando a gente é bem criancinha e a gente está correndo e a gente cai? E a gente se machuca? E aí a gente olha para um lado, olha para o outro e começa a chorar, e para que o papai ou a mamãe venham nos acudir. A gente já fez isso. Se você tem filhos, os seus filhos já fizeram isso para você. A questão é que nós não podemos ficar assim a vida toda. Há um momento em que, caindo, nós temos que levantar sozinhos. Há um momento em que, caídos, nós temos que tomar a iniciativa de levantarmos para termos uma vida diferente. E esse é o sentido desse texto que nós lemos.
Esse é o sentido do texto que Paulo falou para aquela turma lá, para aquela igreja lá em Corinto, na carta que ele escreveu para eles, aquela primeira carta que ele escreveu para eles. Não fiquemos eternamente como crianças, mas vivamos todos como quem almeja a maturidade. Então, em terceiro lugar, eu quero ler com você Hebreus capítulo 5, versículo 11, até o finalzinho desse texto. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabe, o que esse texto nos fala, o que o autor aos Hebreus nos apresenta aqui é algo sensacional. Ele mostra para nós que quando nós, de alguma maneira, nos acomodamos, por isso que eu falei na outra parte, não nos acomodemos com o que estamos vivendo. Porque quando a gente se acomoda, a gente se acostuma. E quando a gente se acostuma, a gente deixa de treinar. E aí, quando a gente deixa de treinar, a gente esquece o que aprendeu. E quando a gente esquece o que a gente aprendeu, a gente deixa de ser útil. E quando a gente deixa de ser útil, nós nos tornamos presa. Sabe, nós nos tornamos presa de alguém, seja de alguém que venha querer fazer o mal contra nós, e porque nós não estamos preparados, então essa pessoa acaba se sentindo capacitada para fazer alguma coisa contra nós, ou então espiritualmente, não é? Quando nós deixamos de praticar a palavra, de viver a palavra, de ler a palavra, nós acabamos nos tornando apáticos com a palavra e com os princípios que a palavra nos ensina. Então, mesmo sendo cristãos, mesmo vivendo na igreja, mesmo comungando uns com os outros ali, participando da ceia, e participando de ministérios e o que quer que seja, grupos pequenos, né, ou pequenos grupos, célula, o que quer que seja, mesmo tendo atividade na igreja eclesiástica, muitas vezes não somos de fato praticantes da palavra porque deixamos a palavra para trás, deixamos a palavra embora, deixamos a palavra escorrer pela nossa vida. E assim a gente acaba esquecendo do que realmente Deus faz e de quem realmente é o Senhor Jesus e do que Ele espera para nós. Então, o autor aos Hebreus, eu não vou discutir nesse momento, não é o caso, não é o momento para discutirmos quem é o autor aos Hebreus. Uns dizem que é um, outros dizem que é outro. Eu tenho a minha própria opinião, mas não é nesse momento que vamos falar a respeito disso, porque não interessa. Mas eu só falei para te instigar a procurar saber. Mas o fato é que o autor aos Hebreus precisava contar para aquelas pessoas, os hebreus, os judeus convertidos que viviam em Roma também, né, que viviam também espalhados por outros lugares, mas que receberiam essa carta, mas principalmente aqueles que viviam em Roma, precisavam retornar à fé, precisavam retornar aos rudimentos da fé, à base fundamental, porque tinham deixado para trás. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, porque que muitas vezes, mesmo sendo adultos, mesmo sendo experientes, formados, até mesmo formadores de opinião, formadores de outras pessoas, muitas vezes, em momentos de apatia, acabamos por desenvolver novamente comportamentos que são comportamentos de criança. E esses comportamentos, que são comportamentos de criança, nos levam ao erro e nos fragilizam. Nos fragilizam a ponto de, muitas vezes, inclusive,
prejudicarmos as nossas próprias vidas e a vida de outras pessoas. E aí, baseado nisso, eu poderia apontar uma série de circunstâncias, uma série de situações que acontecem na igreja, fora da igreja, porque homens e mulheres maduros na fé, maduros espiritualmente e intelectualmente, acabam por ter atitudes infantis porque deixam para trás princípios que são básicos. E eu quero dizer para você que o que é mais importante numa igreja, o que é mais importante na sua família, não é a sua vontade, mas a vontade de Deus. Ponto. Se você não concorda comigo, infelizmente eu tenho que dizer isso. Se você não concorda comigo nisso, você está errado. Porque o que é mais importante na sua vida, o que é mais importante na igreja, o que é mais importante na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua maneira como você lida com os seus negócios, com os seus filhos, com as pessoas que você conhece, é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor Jesus. Se você discorda de mim, mais uma vez eu afirmo, você está enganado, você está errado e quem sabe você tenha voltado a tomar leitinho. O autor aos Hebreus fala assim, olha, vocês, por uma série de razões, você pode ler o contexto ali antes, né, no capítulo 5 mesmo, no capítulo 4, desde o começo, você pode entender o contexto do que ele quis dizer com isso. Mas ele diz ali efetivamente, vocês estão deixando para trás aquilo que realmente importa, e o que realmente importa é a vontade de Deus. Então, como vocês deixaram para trás aquilo que realmente importa, é importante que nesse momento vocês voltem à mamadeira, voltem a entender o que é o fundamental, voltem a entender o que é a base que sustenta tudo. Porque assim como uma criança precisa primeiro fortalecer o pescocinho, depois as costinhas para que ela possa manter o pescoço fixo, para que ela possa se manter equilibrada sentada, assim como ela precisa engatinhar para depois andar, para depois correr, são fundamentos para que ela se torne um adulto que possa fazer várias coisas. Assim também, nós na fé precisamos da base, precisamos de uma base, precisamos dos rudimentos da fé, entender, e muitas vezes precisamos voltar a isso. E eu afirmo, precisamos sempre voltar, para que não caiamos nessa situação de, sendo maduros, cometermos atos infantis porque achamos que a nossa vontade é a vontade de Deus. E não é. A nossa vontade não é vontade de Deus. O nosso coração é enganoso. Você vai encontrar essa certeza no livro do profeta Isaías. A nossa justiça é imundície. Também está lá em Isaías. Os nossos pensamentos são torpes. Os nossos pensamentos são tortos. E aquilo que nós desejamos não agrada a Deus de maneira geral. Agora, se nós realmente queremos fazer coisas que agradem a Deus, se nós realmente queremos fazer coisas que vão glorificar o nome do Senhor, nós temos que tomar a iniciativa que o escritor aos Hebreus propõe para essa gente, a qual ele escrevia essa carta. Vamos deixar de lado o leitinho. Pedro também fala a respeito disso. Paulo fala mais a respeito disso em outro momento. Mas ele pega e ele fala, deixem para trás essas coisas que são de criança. E agora vamos partir para o alimento sólido, o alimento que dá sustância, que dá proteína, que forma músculo, que faz com que o cérebro funcione, para que nós realmente sejamos úteis. Em outras palavras, esse é o meu desafio encerrando essa mensagem, deixe para trás as coisas de criança, porque as coisas de criança, elas tiveram lugar quando éramos crianças. Agora que somos adultos ou estamos chegando à maturidade, nós não podemos mais agir como agíamos antes. Agora precisamos agir como um adulto age.
buscando sempre a vontade de Deus. E para isso, em seguida, nós precisamos, como falei antes, voltar aos rudimentos. E um dos rudimentos da fé é reconhecer que o Senhor Jesus é Deus. Que o Senhor Jesus é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo. Messias, aquele que é escolhido, separado. Ele é o Senhor, Ele não é simplesmente o Messias, alguém que foi separado, mas Ele é o próprio Deus. Porque nós entendemos que, e a Bíblia nos mostra isso, que o único que seria capaz de entregar a vida, o único ser humano capaz de entregar a própria vida em favor de todos os outros, seria alguém que fosse concebido de maneira virginal e que tivesse não imunidade, mas que tivesse vencido a tentação da rebeldia. Adão e Eva não suportaram, eles desobedeceram ao Senhor, mas o Senhor Jesus, ele resistiu, ele não sucumbiu, ele foi tentado, mas nunca pecou. Ele teve contato com o pecado, mas ele não se sujou com o pecado. Então, não que ele tenha pegado coisas pecaminosas, que ele tenha... Não é isso. Eu estou dizendo que ele teve oportunidade de pecar, de agir contra Deus, contra a vontade do Pai, mas ele não fez isso. Mas ele se manteve firme até o final. E tendo como base isso que eu estou dizendo para você, ainda uma das coisas que fazem parte do rudimento da fé são as ordenanças que ele nos deu. Uma dessas ordenanças é o batismo, que todo aquele que crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra ordenança que nós entendemos é a ceia que nós chamamos ceia do Senhor. Alguns chamam de Santa Ceia, mas a ceia do Senhor, a ceia que nós rememoramos e que de uma certa forma evangelizamos através dela. Porque quando nós... e aí eu estou conduzindo você a esse momento de ceia, não é? Porque quando o Senhor Jesus, lá naquela última ceia, no último momento com os seus discípulos antes de passar pela cruz, ele parte um pedaço de pão e entrega o pão ali para os seus amigos, né? E fala, toma esse pão aqui, esse pão simboliza, ou ele fala, esse pão é a minha carne que eu dou por vocês. Mas é evidente que ele estava dizendo que não era a carne dele, mas é o pão. Então ele pega, ele rompe aquele pão e passa o pão para os seus amigos, e cada um deles passa e come um pedaço, um bocado daquele pão, simbolizando, relembrando aquilo que, ou participando daquele momento na cruz. Em seguida ele toma um cálice que tem vinho dentro. E nesse cálice que tem vinho dentro, ele levanta esse cálice, né, e ele mostra para eles e fala, olha, esse cálice, esse é o vinho, é o sangue do Cordeiro que é derramado por vocês. Esse é o sangue que vai ser derramado por vocês daqui a pouco. É lógico que ele não se referia àquele cálice como o próprio sangue, né, o conteúdo daquele cálice, como o próprio sangue dele que seria vertido, até porque não tinha sido vertido ainda. Mas ele mostra para aquelas pessoas, para os seus discípulos, que dali a pouco ele faria isso, que o sangue dele seria derramado por nós. Então ele entregaria o seu corpo ao castigo e o seu sangue nos redimiria. O castigo que nos traz a paz. Isaías fala que por suas pisaduras fomos sarados. Então ele toma, ele dá graças, parte o pão, dá graças, ele reparte o cálice, dá graças e deseja que todos façam isso. Ele diz, façam isso sempre que estiverem reunidos em meu nome, para anunciar para todas as pessoas que em um determinado momento voltarei, em um determinado momento redimirei a todos, ou trarei a luz a todos, mostrarei a todos
quem verdadeiramente eu sou. E nós repetimos isso todos os meses, no primeiro domingo de cada mês. E eu espero que você faça isso aí na sua casa nesse momento, como um símbolo daquilo que realmente o Senhor é, de quem Ele é e do que Ele pode fazer na sua vida. E agora, eu deixo você com a bênção apostólica. O meu desejo é que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que confirma que o Filho vem do Pai e que o Pai que é a vontade do Pai e que nos une a todos como uma família. E seja conosco que somos família em Cristo aqui nesse lugar e que somos igreja do Senhor aqui. E com toda a igreja que se reúne ao redor do mundo em nome de Jesus. Amém e amém. E que você tenha uma semana cheia, plena, agradável na presença do Senhor. Deus te abençoe.